início, então, aqui a entrevista coletiva com o técnico Paulo Roberto. Vamos direto às perguntas. Paulo, bom dia. Marcelo, Portal Nova 15. Vamos enfrentar o Juventus. É uma equipe que esse ano ainda não... Eles não nos venceram, mas a gente também não venceu eles. E na Copa Paulista, 2-0. Tivemos praticamente quase uma semana de trabalho, 5 dias, conversando e trabalhando com isso. Como trabalhar com o elenco essa situação, já que foi a única equipe que o 15 não venceu. Como trabalhar isso com a cabeça, com os jogadores, com o elenco essa semana? Olha, é fato, né, que foram 2 jogos bem disputados, né, mas que isso aí também não foi e nem pode ser a nossa prioridade, né, pelo fato de nós não termos vencido a equipe do Juventus, né, o que nós temos que passar para o grupo e foi passado é que é uma equipe de qualidade, uma equipe que do início da competição para o término da primeira fase é uma equipe que ela evoluiu, fizeram boas contratações também, inclusive um dos jogadores que eles contrataram estavam no nosso radar, nós estávamos conversando também, mas acabamos, a prioridade do agente, do atleta foi a ida lá para o Juventus. Então, é um jogo que nós sabemos que é muito difícil, mata-mata, que eu considero mata-mata agora, né? 2 jogos, ida e de volta. É uma outra competição. Você tem a vantagem de decidir em casa? Sim. Mas dependendo do que você trouxer de fora para dentro de casa, né? Então é isso aí que tem sido o tema da nossa conversa com eles. Conscientizá-los disso, da qualidade do adversário que nós vamos enfrentar, né? Do momento do adversário também, correto? E também colocando para eles isso aí, que se nós temos uma pequena vantagem de decidir o segundo jogo em casa, tudo isso aí vai depender muito daquilo que nós trouxermos para casa desse primeiro jogo lá na Javari. Paulo, Fábio Abistaldi, Rádio Educador em Piracicaba. Paulo, no último jogo contra o Primavera aqui, tivemos, para muitos, o gol que o 15 tomou foi uma falha também do goleiro Leonardo, né? E eu particularmente achei, não sei se você teve essa impressão também, eu achei um pouco o Leonardo meio inseguro no jogo, em algumas bolas e tal. Você chegou a conversar alguma coisa com ele nesse sentido, não? Olha, eu acho que o futebol é um pouco complexo, né? Nós sabemos que o futebol, algumas vezes, alguns lances, é questão de ponto de vista. Outros não, outros ficam muito claros para todos, ou pelo menos para a grande maioria. Tá certo? Eu acho que no jogo de domingo, eu acho que cabe uma dupla interpretação com relação ao gol. Nós tivemos uma visão um pouco diferente disso aí, mas não que não caiba uma visão como você colocou, e outras pessoas também. Mas, por outro lado, nós temos que também ressaltar o quê? A regularidade desse profissional numa sequência aí de praticamente 9 jogos. Então, eu acho que aquilo que se fala muito no futebol, crédito, né? Um profissional que tem crédito pela sua sequência de jogos. Agora, uma vez ou outra, nós sabemos que algo vai acontecer, pode acontecer, e que vai dar, logicamente, a algumas pessoas, o próprio torcedor, você da imprensa, até esse direito de uma interpretação, às vezes, um pouco diferente da nossa. E eu acho também que nesse lance cabe uma dupla interpretação, sim, mas se nós formos buscar, como nós buscamos e passamos para eles, toda a representação, nós passamos sempre tudo aquilo que ocorreu de positivo e de negativo nas partidas, nós passamos para eles antes do treinamento. A origem da jogada, ela não foi só ali. Ela começa aqui dentro do campo, praticamente dentro do nosso campo de ataque e de defesa do adversário. Praticamente, entendeu? Praticamente começa ali. E houve ali, de repente, algumas situações que nós poderíamos ter nos comportado de uma forma diferente, que talvez essa bola nem chegasse lá no lado direito da nossa defesa, esquerdo de ataque deles, onde praticamente foi a construção da jogada, né? E que acho que ali também nós também nos precipitamos um pouco. Então, acho que foi uma somatória de comportamento, terminou com a finalização
do adversário e acabamos tomando esse gol. Mas o que eu quero também destacar, nós temos que ressaltar isso, a regularidade desse profissional, desde que aqui nós chegamos, né, que nós optamos por uma sequência com ele, até para conhecermos melhor, né, o atleta. Eu acho que no momento é isso aí que nós estamos priorizando, avaliar dessa forma. Bom dia, professor Antônio, da equipe Passe de Letra. Agora, quartas de final, né? Na primeira fase, 2 empates contra o Juventus. Agora a equipe já tem um plano formado para essa fase mata-mata? Olha, o mata-mata é aquilo que a gente sempre fala e vocês devem estar cansados de ouvir, uma outra competição. E você, quando tem um mata-mata para jogar, de repente, o jogo decisivo em casa, dependendo do que você conseguir fora, realmente você vai ter uma grande vantagem por decidir o segundo jogo dentro de casa. Então, é uma competição, o mata-mata, que ela te dá essa condição. Se, por um lado, depende muito daquilo que você trouxer do primeiro jogo para o segundo dentro de casa, também te dá essa condição de, se você fizer uma boa performance, um bom resultado, ou um resultado muito bom fora de casa, traz você para dentro de casa não com acomodação, não com excesso de confiança, mas numa situação onde você tem tudo para passar para a fase seguinte. Paulo, seguindo essa linha, a pergunta do Mário Pontieri, da Rádio Piramundo. Com a mudança de fase e agora os jogos em formato de mata-mata, você pretende mudar alguma coisa no estilo de jogo do time? Formato, tática, escalação, ou segue a mesma estratégia do primeiro turno? Olha, nós temos um elenco hoje que, se nós quisermos, de repente, entrar com a equipe para priorizar um pouco mais o setor de marcação, mas sem abrir mão da ofensividade, nós temos hoje essa condição. Como também temos a condição de manter praticamente a mesma equipe que vem atuando, mas com os atletas que entram em campo tendo funções defensivas quando a equipe não tem a posse da bola. Então, nós temos essa condição para isso aí. Então, provavelmente, nós vamos entrar com uma equipe. Eu acho que devemos até entrar com a equipe até mexida. Não sei se com muitas mexidas, como no jogo anterior, mas alguma alteração deve ter. Mas a forma de jogar, independentemente das peças, ela vai ser a mesma. Uma equipe que tem que procurar se defender bem, se fechar bem quando não tem a posse da bola. E quando tiver a posse da bola, não abrir mão da sua ofensividade, porque do meio para frente nós temos jogadores de características ofensivas, não podemos abrir mão disso. Paulo, falando já nessa linha também, chegaram 2 reforços, não? O Gilberto Alemão, que você conhece, e o Alisson também, que você trabalhou com ele no Pouso Alegre. O que se faz desses 2 jogadores, se já estão aí, pode estar... Será uma das novidades desse jogo contra o Juventus amanhã? São 2 jogadores que eu conheço bem, né? E o outro nós conhecemos bem, né? Que é no caso o Gilberto Alemão, né? Vocês conhecem bem também, teve uma passagem pelo clube, até uma passagem positiva, né? Mas é um atleta que nós também conhecemos. Esses 2 atletas estão relacionados com o grupo para o jogo. Agora, não sei se vão entrar jogando, se não vão, isso aí nós vamos definir. Trabalhamos durante a semana, trabalharam durante a semana também na equipe, provável equipe. Vamos deixar para definir isso mais lá, praticamente lá na Javali. Gustavo Tomazelli, Rádio Clube Americana, prazer falar contigo, Paulo Roberto. Agora é outro campeonato, começa a fase mata-mata. O adversário Juventus da Moca vem numa sequência de 9 jogos sem perder, 3 vitórias seguidas e com muitos gols de bola aérea, né? Isso é uma coisa que você vai levar em conta para o jogo de sábado, para a formação do time, essa força, especialmente na Javari, em bolas aéreas do time da Moca? Esse item das bolas aéreas ofensivas dele, né? Isso aí foi estudado por nós, né? Ao analisarmos a equipe do adversário, como é feito aqui, e nós trabalhamos em cima disso. Inclusive, hoje pela manhã, o nosso último trabalho foi esse. Passamos isso para eles, comentamos isso com eles, esse detalhe de que eles, inclusive na última partida, se não me engano, fizeram 2 gols de bola parada, né? E isso aí nós assistimos. Amanhã na preleção vai ser passado para eles também, mas trabalhou-se isso hoje pela manhã. O nosso foco de trabalho hoje foi mais nas bolas paradas defensivas. Paulo, a gente sabe que dentro de um time de futebol a defesa é muito importante. E nisso o 15 vem fazendo muito bem. Mas você já
em suas coletivas, em várias delas, você já disse a respeito que o que te preocupa é esse volume de jogo e o time não está conseguindo concluir, colocar as bolas para dentro do gol. Na sua última coletiva também, você disse a respeito sobre a possibilidade do Enzo entrar pelo lado esquerdo. Para esse jogo, existe essa possibilidade? Olha, a princípio, eu acho até que não. Trabalhou durante a semana nessa função. Na semana passada também, até porque nós tínhamos já a ciência da ausência do Marquinhos, né, no jogo passado, mas nós optamos, no momento que precisamos mexer ali no setor, dar uma oportunidade a um atleta que já vinha atuando ali, que é o Andrei, né? Demos essa oportunidade a ele. Agora, daqui para frente, se nós precisarmos, existe sim, existe a possibilidade do Enzo atuar ali, até porque vem treinando ali, nós temos variado o posicionamento do Enzo durante a semana de trabalho, momentos na lateral, momentos mais na linha da frente, e ele tem essa característica. Então, a princípio, existe essa possibilidade, mas daqui para frente nós temos que observar o que vai ocorrer durante o jogo, ou de repente, numa partida aí que você perca aí algum jogador de lado de campo, você ter essa opção de usá-lo pelos lados do campo. Acho que até que ele pode ser usado até pelo lado direito também, na linha da frente, porque ele tem treinado aqui os dois lados, pé trocado pelo lado direito e do lado esquerdo na linha da frente. Ele tem treinado nas duas, né? Então, existe sim essa possibilidade. Agora vamos ter que aguardar um pouco, tem um retorno do Marquinhos, que vinha mantendo uma regularidade, né? Então, a princípio, a gente não deve mexer para início de jogo ali. Paulo, sobre o Foguinho, que foi eleito o melhor em campo no empate com o Primavera, como utilizá-lo ele agora nessas próximas fases? Olha, o Foguinho é um jogador que o perfil dele não muda, é aquele ali que vocês viram. Tá certo? É aquele ali que vocês viram, né? Isso aí, se você for buscar jogos do Foguinho de 2, 3 anos atrás, ou de 1 ano atrás, mais recente, o perfil dele é aquele, é um jogador muito aguerrido, um jogador de muita força, certo? Um jogador de muita entrega durante o jogo. O perfil dele é aquele ali. Nós sabemos como podemos usar. Ele é um jogador que defende, defensivamente ele defende bem, e quando vai ao ataque é um jogador que tem muita velocidade e chega bem na frente. Então, procurar manter aquilo que ele vem fazendo, né? Demos a oportunidade dele iniciar a partida, iniciou. A ideia é mantê-lo, inclusive para esse jogo também, e torcer para que ele mantenha aí esse nível de atuação, que até eu fiquei sabendo que ele foi eleito o melhor em campo. Ele tem um perfil de jogo que às vezes até tecnicamente pode não estar muito bem na partida, mas que ele se supera na vontade. Isso aí nós sabemos que o torcedor, ele coloca muito isso aí pesa muito para o nosso torcedor. Até pelo estilo de jogo que é o 15, pelo que o 15 pede, né? O perfil de equipe do 15 é esse. E ele tem um perfil bem parecido com isso. Paulo, como já foi falado em relação à defesa e com relação ao posicionamento do ataque. Agora, o ataque de uma maneira geral, que não vem conseguindo concluir corretamente ao gol. Foi trabalhado isso também, não tanto a tática, a técnica, mas a cabeça também, porque nessa hora, estamos perdendo gol, isso pesa também. Foi trabalhado isso também com o elenco essa semana? Olha, isso aí vem sendo trabalhado, mas no futebol, eu vejo assim, às vezes você coloca algumas situações, né, na teoria para o atleta pós-jogo, e muitas coisas às vezes não são bem absorvidas por alguns. Porque a gente sabe que no futebol também existem atletas que absorvem bem uma cobrança pós-jogo e outros não absorvem tão bem. Então, nós usamos uma filosofia aqui não só de falar na teoria, colocar também os vídeos e mostrar para eles aquilo que não funcionou, ou defensivamente ou ofensivamente. E tem sido colocado, tem sido conversado com eles, né? Eles têm essa ciência, né? E dentro daquilo que nós temos aqui nas mãos, de repente, alguma situação de mudança poderá ocorrer. Paulo, o Vitor Braga caiu muito de rendimento nos últimos jogos. Queria que você falasse um pouquinho sobre como recuperar o jogador nesse momento, que é um momento de mata-mata, um momento que não pode ter aí precisa do jogador, né? Você não pode perder um atleta como o Vitor Braga, que principalmente bola parada, é um jogador que
pode ser diferencial nessas horas. Como recuperar esse atleta? Olha, eu vou ser franco com vocês, eu não tenho essa visão que ele tenha caído muito nos últimos jogos. Quando você fala últimos jogos, é mais de um, né? E eu não tenho essa visão. Logicamente, perdeu a penalidade, isso aí pesa, a gente sabe disso. De repente, uma penalidade onde você não vence o jogo e uma penalidade que poderia te dar uma vitória, lógico, isso aí pesa no momento de uma avaliação sobre o atleta. Mas nós não podemos avaliar dessa forma. De repente, ele talvez em uma ou outra partida não tenha sido o mesmo jogador, tecnicamente falando, porque todos vocês sabem, nós também, a qualidade dele como jogador de futebol, mas é um jogador que a entrega dele dentro de campo, ela vem nos agradando muito. Eu acho que o Vitor Braga, depois que nós chegamos aqui, ele fez grandes atuações sobre o nosso comando, mas ele conseguiu aliar um pouco mais a competitividade, a sua qualidade técnica. E o futebol hoje pede isso. O futebol hoje não tem mais lugar o atleta que joga só com a bola nos pés quando ele tem a bola. E ele tem aliado isso aí, essa competitividade, à qualidade técnica dele. Mas talvez tenha, até concordo que em uma outra partida pode ter uma atuação um pouco abaixo daquilo que nós estamos acostumados a ver, e vocês também. Pode ter ocorrido, mas eu não vejo assim que ele tenha caído de produção nos últimos jogos, né? Porque aí, que eu falo para você, quando a gente fala últimos, são 2, 3, 4, pode ser até 5, né? Então, assim, agora é lógico que se conversou bastante com ele também, a questão não responsabilizando pelo resultado, pela penalidade perdida, nada disso. Conversamos bastante, ele treinou bastante essa semana essa situação, e já iniciamos até treinando um número maior de vezes essa situação, até porque na semana que vem, de repente, no jogo de volta, você pode ter que usar esse tipo de fundamento, e ele tem tido também um aproveitamento muito bom. O aproveitamento dele é muito bom nas penalidades. Aconteceu, não quer dizer que aconteceu a primeira vez, pelo menos sob o nosso comando, que você tem que se preocupar. Não, você tem que trabalhar, tem que conversar, mas você não pode perder a confiança num jogador desse nível. Paulo, falando em jogador que vem na crescente, o Michael Aquino vem sendo muito decisivo, né? Fez o gol da classificação na vitória em Bragança Paulista, também o gol de empate, né? Como ele vem sendo crucial e até encaixando bem no ataque com tantas alternâncias, quão importante vem sendo o Michael Aquino no sistema ofensivo do 15? Olha, o Michael Aquino é um atleta que quem está de fora assistindo, de repente, não tem um futebol tão vistoso. Não tem. Mas na posição que ele joga, exige muito isso aí que ele tem. Acreditar em todas, não tem bola perdida, compete em cima, compete embaixo. E quando você tem um camisa 9 que joga dessa forma, às vezes, muitas das vezes, os outros atletas são beneficiados. Que existe a segunda bola toda hora ali no setor dele. Vocês podem analisar que quando a dificuldade de você sair com a bola no chão, quando sai com essa bola em cima dele, tem uma situação treinada que é para buscar já em cima dele essa bola, já aqui do goleiro nele, na maioria das vezes dá a segunda bola ali, porque ele disputa todas. É um jogador que tem um espírito de luta muito grande e está sendo premiado o quê? Com gols. Ele tem 3 gols aí, correto? 3 gols. Então, de repente, eu acho que é um jogador que vem até cumprindo bem a missão dele dentro daquilo que nós pedimos, né? O gol está saindo e chegou mais um aí para concorrer com ele, entendeu? De repente aí você pode entrar com uma formação diferente, com o Alisson, de repente começar com ele, tem mais 2 lá, que é o Lúcio, que é um jogador experiente, né? Então, eu acho que agora é você definir aquele que vem correspondendo, que vem pelo menos num bom momento, temos o Davi também, né? Vem num bom momento e, logicamente, você usar as opções que chegaram aí à medida do possível. Obrigado, Paulo. Obrigado, pessoal.